como fazer para faturar 15K no mês sem trabalhar mais horas e ainda ter tempo para você. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Mundo PP rumo aos 15K, a série Tudo da Psicopedagogia Eu Te Conto. Aqui eu vou discutir sempre com vocês estratégias que vão fazer você viver da psicopedagogia faturando 15K por mês. Deixa eu me apresentar. Eu sou a Sandrinha, sou especialista em psicopedagogia, educação inclusiva e neuropsicopedagogia. O nosso tema hoje é O Tempo Voa, mas nós também. Nesse episódio, eu vou te contar sobre tempo e produtividade, sobre como fazer para faturar 15K no mês sem trabalhar mais horas e ainda ter tempo para você. Como já dizia Pitágoras, com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. E é exatamente isso que nós queremos, fazer bem feito e ainda ter tempo para nós mesmas. O que eu vou te contar aqui vai te salvar daquela armadilha da falta de tempo, daquela loucura que é ter que dar conta de tudo, fazer ainda trabalho em casa após um dia cheio de atendimentos. Eu costumo dizer que isso acontece quando você sai do trabalho, mas o trabalho ainda não saiu de você. Pode até parecer mentira que a gente dá conta de tudo quando está parecendo que faltam horas nos nossos dias, não é mesmo? Parece que estamos sempre na correria e que o tempo voa enquanto temos a sensação de nos arrastar, na verdade. A psicopedagoga e a neuropsicopedagoga de sucesso, que chega a faturar 15K por mês vivendo da psicopedagogia, entende que precisa investir no tempo dos seus atendimentos. Almeja uma agenda lotada e, de repente, percebe que já não tem mais tempo para nada, nem para estudar, nem para desenvolver algo novo, para fazer reuniões com pais, com escolas e outros profissionais. Tempo este que também são muito importantes. E nessa correria toda, ela acaba por faturar sem ter a qualidade que gostaria e que sabe que ela é capaz de ter nos seus trabalhos. O único tempo livre é reservado para o descanso e ainda assim o cansaço toma conta. Além de se sentir frustrada, achando sempre que deveria fazer mais e melhor. Mas isso não precisa ser assim. Você pode sim ser uma psicopedagoga de muito sucesso, ter uma agenda de atendimentos que garante os seus 15K por mês vivendo da psicopedagogia e ainda com tempo para estudos, para criar, para fazer as suas reuniões, para poder curtir a sua vida, fazendo o que bem entender, com tempo livre para você e para sua família. Eu vou te contar aqui que sim, o tempo voa, mas nós também podemos voar. E isso não precisa e nem deve nos deixar exaustas, com aquela sensação de que o cansaço tomou conta, de que fizemos tudo e ao mesmo tempo ainda não concluímos nada, ou que deveríamos ou gostaríamos de ter feito. Por acaso, você já ouviu falar na tríade do tempo? Essa tríade nos ajuda a organizar o nosso tempo, podendo voar como pessoa e profissional que nós somos, sem ter a sensação de que o tempo voa mais do que a gente, e assim seguindo a nossa caminhada de qualidade e de sucesso rumo aos 15K. Também com muita satisfação, né? Poder aproveitar o nosso tempinho livre é sempre muito bom. Bom, o conceito lá da tríade do tempo é o conceito do Christian Barbosa, um dos maiores especialistas em gerenciamento de tempo e produtividade pessoal do Brasil. Ele lançou um livro que tem exatamente o nome A Tríade do Tempo. O objetivo é conseguir conciliar e manter a harmonia e o equilíbrio entre a família, o trabalho e o lazer. No livro dele, ele indica três esferas relacionadas à divisão do tempo: a da urgência, da circunstância e da importância. A esfera da urgência diz respeito às atividades que já estão no limite ali do nosso tempo. Aquela que o tempo é muito curto ou até mesmo já tenha se esgotado. São atividades que surgem de repente, são aquelas que eu chamo de apagar incêndio. Podem ser atividades imprevistas e elas geralmente geram muita pressão e até um certo estresse, super preocupado de conseguir resolver. E algumas vezes elas não podem ser evitadas, não tem jeito, acontece e a gente precisa resolver. Nesse caso, quando a gente tem já as outras tarefas em dia, fica menos difícil de resolver essas que apareceram de repente. Mas em outras situações, elas podem e devem sim, para que possamos garantir ter mais tempo para nós mesmos. Vamos supor que você não conseguiu
fazer determinada coisa na sua vida e ainda apareceu um imprevisto. Fica tudo muito mais complicado, não é verdade? Agora, se você já tem outras tarefas da sua vida em dia, se aparecer um imprevisto, você tem um tempo maior para poder resolver. Isso ajuda muito. Algumas formas de evitar essa esfera na nossa profissão é planejar no nosso dia a dia, na semana anterior até, os atendimentos que a gente vai fazer no dia seguinte, os atendimentos da semana que vem. Outra forma é não deixar, sabe aquele relatório de avaliação que a gente vai juntando um monte de informação? Então, não deixar o relatório de avaliação para ser escrito um dia antes da data de entrega. Aliás, o ideal mesmo, né, seria ir montando esse relatório de maneira consecutiva, a cada encontro de avaliação com o paciente e montando o que a gente pode avaliar naquele momento. Uma outra forma ainda é fazer o relato de atendimento já no momento em que o atendimento está acontecendo e não deixar para o final do dia de todos os atendimentos, ter que fazer vários relatos, até porque corremos o risco de nos perder e esquecer alguns detalhes importantes. Já na esfera circunstancial, essa especialmente se refere às atividades consideradas desnecessárias. Sabe aquela coisa assim que são comodidades, são coisas que a gente não precisa, mas gosta de fazer? Dizem que elas são muito apropriadas para a sociedade, elas não têm um cunho assim de importância profissional pessoal, mas nos ajudam nas nossas relações sociais. Por exemplo, ficar na rede social, né, de uma amiga, fuçar na internet sem propósito nenhum, assistir um filme que está sendo comentado, assistir algo na televisão, sem algum propósito útil, assim. Seria aquilo que é considerado fútil por algumas pessoas, sem grande impacto na nossa vida, mas que tira a nossa atenção por muito tempo. Sabe aquele tempo entre um paciente e outro, e aí você começa a olhar o Face, começa a ver o Instagram, começa a stalkear pessoas ali na sua internet? E aí vai correndo a tela, vai vendo as fotos, vendo as mensagens. Seria isso. As atividades importantes, essas são realmente para a gente dar muita atenção, são todas, todas mesmo, tanto no âmbito pessoal como profissional, que são significativas na nossa vida e que trazem algum resultado, seja em curto, médio ou longo prazo. São aquelas que agregam algo para você, que é para desenvolvimento ou bem-estar seu, do seu trabalho, da sua vida enquanto família e na sua vida pessoal também. Então, essas atividades, as atividades importantes, são todas que vão agregar algo àquilo que você já tem ou vai melhorar ainda mais. É tudo aquilo que faz e se propõe a fazer uma sensação de bem-estar junto com o que é importante você desenvolver. E são estas que nos trazem as maiores sensações de felicidade. Então, vale a pena investir aí nas atividades importantes. Considerando isso, para que o tempo não voe mais do que a gente e não nos sufoque, você já tem ideia de qual destas é a que deveria predominar no nosso dia a dia? A circunstancial, a urgente ou a importante? Bom, de acordo com o autor, uma tríade próxima da ideal deve apresentar mais ou menos o seguinte resultado: a esfera da importância, 70%. É a melhor, né? A esfera da urgência, 20%. E só 10% para a esfera circunstancial no nosso dia a dia. Em sua metodologia, o autor ensina como equilibrar essas questões todas de tempo, né? Como torná-las todas melhores, garantindo aí que a gente tenha uma melhor qualidade na nossa vida no tempo que a gente demanda para cada uma delas. Como agir caso a gente esteja desperdiçando também energia demais numa das esferas que a gente não deveria ter tanta energia assim. Se você tiver interesse, gente, em fazer a avaliação da sua tríade do tempo, basta você colocar no site de busca, pode colocar aí no Google, né? Teste da tríade do tempo, de todas as esferas do tempo de vocês. Faça um teste, vale a pena a gente ter ideia de como que a gente está investindo o nosso tempo e no que exatamente. Bom, mas eu estou aqui para te contar como você pode organizar o seu tempo de uma maneira eficiente,
sair voando aí com seus 15K por mês e ainda ter a sensação de que há tempo para tudo e de que o tempo não voa mais do que você. O melhor jeito de alcançar os 15K por mês vivendo de psicopedagogia ou neuropsicopedagogia, quando parece que não se tem tempo, é fazendo um planejamento. O fato é que todos nós queremos o sucesso e queremos ter uma vida pessoal também satisfatória. Por isso que um bom planejamento, assim como no aspecto financeiro, um planejamento referente ao nosso tempo de trabalho é fundamental. E é esse planejamento que vai nos levar a conquistar exatamente o que nós projetamos, os 15K por mês, vivendo da psicopedagogia e o melhor, sem exaustão, com qualidade e felicidade. Os passos para esse planejamento, eles podem ser adaptados de acordo com a sua realidade, mas alguns deles não podem faltar em qualquer planejamento. São eles: propósito, metas, estratégias e ferramentas que você vai utilizar, foco e motivação. Partindo do pressuposto que a nossa meta é chegar em 15K por mês, vivendo da psicopedagogia ou neuropsicopedagogia e ainda tendo tempo para estudo, para aquela produção que vai além do consultório, né? Que é criar materiais, desenvolver relatórios, reuniões com pais, com outros profissionais, escolas. Eu elaborei aqui 2 exemplos de planejamento para você ver que é totalmente possível de ser colocado em prática. Então, vamos lá. Vamos considerar o planejamento calculando que você atende durante 1 hora cada paciente e o seu valor de atendimento corresponde a R$ 150. Olha que fácil se torna pensar em conciliar essas duas coisas, o tempo e o faturamento. 5 horas de atendimento no dia, um paciente, 1 hora. Até uma coisa bacana, gente, de pensar é que vocês podem ter aí 1 hora de reunião, por exemplo, com pais, com profissionais, e isso atualmente pode ser feito até online, né? Que já reduz aí tempo de deslocamento. 1 hora de produção escrita, produção de material, produção de relatório, algum material que você queira fazer para o seu paciente. 1 hora para responder mensagens, e-mails, para estudos e outros procedimentos de trabalho. Vamos recapitular, nós teremos aí 8 horas de trabalho no dia, ó. 5 horas atendendo 5 pacientes, 1 hora para cada um. Então, a gente tem 5 horas em atendimento. Depois, 1 hora de reunião, que pode ser com escola, profissionais, pais. 1 hora para poder aí fazer produção de material. 1 hora para responder mensagens e tudo mais que a gente precisa, e-mails, enfim. Então, a gente tem 8 horas de trabalho. Nesse período, você tem apenas um dia, 5 horas de trabalho remunerado, que são os seus atendimentos, certo? E você ainda tem 3 horas de um trabalho que não é remunerado. Se bem, gente, que, por exemplo, assim, ó, em algumas reuniões vocês podem, inclusive, contar como hora de trabalho remunerado, né? Mas vamos deixar assim: 5 horas de trabalho remunerado em um dia. Vocês têm mais 3 horas de trabalho, são 8 horas de trabalho. Agora, vamos ver como que isso se configura em termos de cálculo. A gente precisa chegar nos 15K por mês. Vocês podem considerar também que tem dias que vocês não vão ter reunião. Não é todo dia que a gente precisa produzir um material, não é todo dia que a gente tem uma reunião, né? Vamos pensar que a gente tem 8 horas de trabalho, mas tem dias que pode ser até menos, né? Agora vamos pensar nesse planejamento aí da semana e os R$ 150 a hora de trabalho, certo? Já pensou quanto que você vai receber aqui? Vamos fazer uma outra suposição. Vamos supor que você não quer trabalhar todos os dias e ter um dia inteiro para fazer reunião, para fazer o que você gosta, preparar estudos, para fazer outros procedimentos. Se você quiser ter um dia inteiro para isso e ter 4 dias de trabalho na semana, você pode organizar da seguinte forma: 7 horas de atendimentos com os pacientes, 1 hora para responder mensagens, estudos e outros procedimentos de trabalho que vão exigir algo mais imediato, né? Para garantir que nada urgente vai acumular. Então, são 8 horas de trabalho no dia, 7 com pacientes, que são 7 horas de trabalho remunerado em 4 dias da semana.
Assim, fica um dia inteiro só para fazer reunião, produzir material, planejar a próxima semana de atendimento e também aí o restante para o lazer. Calculando, são 4 dias de trabalho remunerados, cada um com 7 horas. E aí a gente fecha o valor mensal em mais de 15K até, gente. Vocês já calcularam? Se a gente contar 7 horas de trabalho em 4 dias da semana, a gente fecha no valor de R$ 150 um atendimento de 1 hora em R$ 16.800 por mês. Já pensou? Ó, a gente conseguiu até passar dos 15K. E vocês perceberam que ainda sobrou tempo no dia? E sobrou um dia inteiro para a gente poder fazer outras coisas que são de trabalho, mas que não são remunerados? E aí, considerando sua realidade e o planejamento que eu te apresentei aqui, você acha que é possível voar sem que o tempo voe mais que você? Faturar 15K por mês vivendo da psicopedagogia é super possível. Eu mostrei isso apresentando 2 planejamentos que garantem ainda tempo para suas atividades pessoais e de lazer. E eu vou te dizer mais. Eu planejei aqui um valor de atendimento de R$ 150 para 1 hora de atendimento. Mas você pode mudar um pouquinho esses valores ou ainda os horários. O valor dos horários de uma psicopedagoga, eles podem ser mais altos. E o tempo de atendimento pode ser menor. Pode variar de 45 minutos a 1 hora. Ou seja, o que eu te contei aqui, em termos de planejamento de tempo e de faturamento, de acordo com a nossa proposta de alcançar os 15K no mês, vivendo da psicopedagogia, tem potencial para ir muito além. Se você ainda não se convenceu disso, eu faço questão de te mostrar. Acompanhe o meu raciocínio. Se a gente mantém, no primeiro exemplo que eu te mostrei, 5 horas de atendimento por 5 dias na semana, mudando o valor e o tempo do atendimento, as perspectivas de faturamento também mudam. Vamos fazer junto? No primeiro exemplo, 5 horas, 5 dias na semana. 5 horas de trabalho remunerado, né, gente? As outras 3 horas que eu contei lá para um trabalho de um dia de 8 horas de trabalho, eu não contei como sendo remunerado. 5 horas de trabalho, 1 hora para cada atendimento, são 5 atendimentos por dia, concordam? Se a gente mudar o valor, a gente colocar um pouquinho mais, vamos colocar R$ 180. 5 vezes 180, 5 dias na semana e mais 4 semanas no mês, quanto que a gente chega nesse valor? Já fizeram o cálculo? Calculem aí, ó. 5 atendimentos por dia, 5 dias na semana, e um mês com 4 semanas. Pessoal, a gente chega ao valor, se for R$ 180, de R$ 18.000 no mês. Passamos do 15K. Nós temos potencial para ir até além dos 15K. Estou te mostrando isso. Vamos supor que a gente mantenha o valor de R$ 150. R$ 180 está muito caro para eu poder cobrar dos meus pacientes. A minha população, a minha clientela não consegue pagar esse valor. Então vamos mudar. Vamos supor que você continue atendendo 5 dias na semana, no valor de R$ 150, aquele valor inicial lá, 5 vezes de 150, tá? Mas a sessão a gente vai passar de 1 hora para 45 minutos. Então a gente reduziu o tempo da sessão. Vamos supor que, passando de 45 minutos, a gente vai precisar fazer um cálculo de horário que ela vai passar um pouquinho de 5 horas de atendimento por dia. Então, serão 5 horas e meia de atendimento. Um exemplo, ó, de manhã às 9, 9h45, 10h30, 11h15. 9, 9h45, 10h30, 11h15. Eu tenho 4 atendimentos no período da manhã. Encerro meio-dia. Começo às 9, encerro meio-dia. Depois, à tarde, eu posso começar 1h30. 1h30, 2h15, 15 horas. Eu coloquei aqui 4 atendimentos de manhã e 8 atendimentos à tarde, certo? Termino meu trabalho de atendimento às 15h45. Só que como eu reduzi de 1 hora para 45 minutos, eu vou ter, nesse caso aqui, 5 horas e 15 minutos de atendimento em um dia. Eu tenho só 15 minutos a mais do que aquele meu primeiro planejamento de 5 horas durante 1 hora, 5 horas no dia, 1 hora.
Então, eu vou ter 5 horas e 15 minutos de atendimento em um dia. Só 15 minutos a mais do que aquele primeiro exemplo, lembram? Eu vou poder ter tempo de trabalho aqui ainda para outras coisas, tá? Então, vamos supor que se mantenha o valor de 150 por atendimento e 5 dias de trabalho. 9, 9h45, 10h30, 11h15. 1h30, 2h15, 3 horas. Eu tenho 7 atendimentos em um dia. Vezes 150, dá 1.050 por dia, em 5 dias da semana. Fecha aí os cálculos. Se vocês fizerem 1.050 por dia, vezes 5 dias da semana, segunda a sexta, trabalhando até 13h45 da tarde, começando às 9, vocês têm um faturamento de 5.250 na semana. E no mês, você totaliza 21 mil reais. Passamos de 15K. Que beleza, hein? Tá vendo como é possível você organizar tempo, dinheiro e ainda ter tempo para você? Então, me diz aí, vocês conseguiram enxergar a possibilidade de ter mais tempo para vocês e ainda faturar 15K no mês vivendo da psicopedagogia? Com os exemplos que eu te mostrei aqui, eu tenho certeza de que você já percebeu que pode ir muito além, mas muito além dos 15K, não é? Eu confesso, pode mesmo, gente. Quando eu propus o Mundo PP rumo aos 15K, eu calculei por baixo. Eu tenho certeza de que você pode ir além disso e eu te provei isso aqui. Lembre-se que você pode adaptar o planejamento à sua realidade e que depende deste seu planejamento o alcance da sua meta, tanto de tempo quanto de faturamento. Então vamos lá, organize-se para poder voar e viver a vida que sempre sonhou, faturando 15K por mês ou até mais, vivendo da psicopedagogia e ainda tendo tempo para você e para sua vida particular.